Maio de 2024, Denali, 6.190 metros. 3 malaios alcançam o cume, mas tarde demais. O ataque levou 19 horas em vez de 14, e agora eles não têm forças para descer. À 1 da manhã, acionam o botão de SOS. Um deles consegue descer sozinho. Os outros dois ficam numa caverna de neve, num platô varrido pelo vento, sem barraca, sem sacos de dormir, sem fogareiro. O mau tempo bloqueia a operação de resgate por 3 dias. O que acontece com uma pessoa que espera socorro a 6.000 metros de altitude, quando a bateria do comunicador via satélite cai para 1% e o helicóptero não consegue subir? Denali se ergue a 6.190 metros, acima do nível do mar. É o ponto mais alto da América do Norte e uma das grandes montanhas mais frias do planeta. Fica bem no coração do Alasca, longe de qualquer cidade grande, cercada por geleiras que se espalham em todas as direções a partir do maciço. No inverno, a temperatura no cume cai abaixo de -50 graus, e no verão, durante a temporada de escaladas, o vento nas partes mais altas pode soprar com tanta força que uma pessoa não consegue ficar de pé. Todo ano, cerca de 1.200 alpinistas vêm até aqui. Aproximadamente metade deles desiste antes de chegar ao cume. Em 2024, a taxa de sucesso ficou em torno de 52%. Denali barra quase 1 de cada 2. A grande maioria segue pela rota West Buttress, o contraforte oeste. É o caminho mais popular e tecnicamente menos difícil, mas a palavra menos aqui engana. A rota começa no acampamento base Kahiltna, a 2.195 metros. De lá, os alpinistas sobem durante semanas passando por acampamentos intermediários, 3.300 e 4.300 metros. O último acampamento, o High Camp, fica a 5.243 metros. É dali que se ataca o cume. Um ataque típico é um avanço leve, subir e voltar em 13 a 14 horas. A barraca, os sacos de dormir e o fogareiro ficam lá embaixo, no acampamento alto. Levam apenas o essencial. Se algo sai do plano, lá em cima não há abrigo. Entre o acampamento alto e o cume há encostas íngremes, platôs expostos e uma crista estreita. Não há onde se esconder. E foi justamente num desses trechos varridos pelo vento, no final de maio de 2024, que a tragédia da Cordada Malaia se desenrolou. Os 3 alpinistas da Malásia chegam ao Alasca em maio de 2024. O mais jovem tem 36 anos e se chama Zulkifli bin Yusuf. Os 2 mais velhos, de 47 e 48 anos, nunca terão seus nomes revelados na imprensa. Os Tren não são iniciantes. Cada um tem no currículo escaladas em cumes de altitude fora da Malásia, e 2 deles já tinham subido Denali antes e sabem o que é o frio do Alasca, as mochilas pesadas sobre geleiras e os dias intermináveis de aclimatação. Eles se registram para a subida pelo contraforte oeste e começam a ascensão padrão. Um pequeno avião os leva até a geleira Kahiltna, o acampamento base a 2.195 metros. A partir dali, começa a rotina habitual de uma expedição: carregar cargas, pernoitar em altitudes intermediárias, dias de descanso para a aclimatação. O trio sobe pelo acampamento a 3.300 metros, depois pelo de 4.300. Em cada etapa, o corpo vai se adaptando ao ar rarefeito. O processo leva 1 semana e meia a 2 semanas. Até o dia 27 de maio, o grupo chega ao acampamento alto, a 5.243 metros. É a última parada antes do cume. Ali estão as barracas, ali funciona o fogareiro, ali dá para se aquecer e comer algo quente. Dali até o cume são pouco mais de 900 metros de desnível, um esforço de um único dia. O trio se prepara para o ataque. Vão subir leves, a tática padrão no Denali, em que qualquer atraso no caminho transforma a situação em crítica. E é exatamente assim, leves, que o trio parte do acampamento alto na madrugada do dia 27 de maio. Pela frente, 900 e poucos metros de desnível, numa rota que a maioria dos grupos percorre em 8 a 10 horas de subida. O primeiro trecho é o Autobahn, uma encosta íngreme de gelo que os alpinistas apelidaram assim pela retidão e pela velocidade de uma queda em caso de escorregão. Leva ao passo Denali, a 5.547 metros. A subida é pesada, mas previsível.
crampons, pioleche, passo cadenciado. O grupo cruza o passo e segue pela longa travessia do Football Field, um platô plano e varrido pelo vento a cerca de 5.970 metros. Depois vem a subida pela Pig Hill, o último lance antes da crista do cume, mas o trio se move devagar, muito mais devagar que o ritmo padrão. As horas passam e o cume não se aproxima na velocidade que permitiria voltar ao acampamento antes de escurecer. Ao anoitecer, quando a maioria dos grupos já está descendo, a cordada Malaia ainda está subindo. Um grupo normal teria dado meia volta a essa altura. Tarde demais, devagar demais, perigoso demais. Mas eles continuam. A crista do cume de Denali é estreita, com precipícios dos dois lados e uma queda quase vertical de 3.000 metros para o sul. O trio a percorre e alcança o topo pouco antes da meia-noite. O ataque levou cerca de 19 horas. Isso é 5 a 6 horas além do ritmo normal e muito além de qualquer cronograma seguro. No momento em que os três estão no ponto mais alto da América do Norte, estão completamente esgotados. Os corpos estão hipotérmicos, as forças acabaram. E pela frente ainda há a descida, aquela mesma descida que exige tanta atenção e energia quanto a subida, e para a qual já não tem mais recursos. Os recursos acabaram, e isso fica evidente quase de imediato. No dia 28 de maio, por volta da 1 da manhã, cerca de 1 hora depois de atingirem o cume, alguém do trio aciona o botão de SOS no comunicador via satélite InReach. O sinal vai por satélite, uma mensagem curta de emergência. O conteúdo: exaustão total, hipotermia, impossibilidade de iniciar a descida. 3 pessoas presas acima de 6.000 metros, no escuro, numa crista exposta, onde a sensação térmica com o vento facilmente passa dos 30 negativos. Todo o equipamento de sobrevivência ficou no acampamento alto, quase 1 quilômetro abaixo na vertical. Em linha reta, o acampamento fica a algumas horas de caminhada, mas, para pessoas no estado deles, esse caminho pode ser intransponível. O sinal de SOS chega ao sistema de coordenação do Serviço de Parques Nacionais. Os Rangers de Denali começam a planejar a operação de resgate, mas de noite, nessa altitude, com visibilidade limitada e vento, o helicóptero não consegue subir. A equipe terrestre de Rangers também não tem condições de chegar aos acidentados em poucas horas. Do acampamento alto até a crista do cume, o caminho é longo mesmo para socorristas treinados. Às 3:30 da madrugada, a comunicação pelo InReach se interrompe. Os coordenadores não recebem mais mensagens. O motivo exato é desconhecido. Talvez a bateria, talvez perda de sinal, talvez alguém do trio já não tenha forças para apertar botões. Os 3 alpinistas ficam sozinhos nas encostas superiores de Denali, na escuridão total e no frio, sem contato com o mundo exterior. Com o amanhecer do dia 28 de maio, o trio se vê diante de uma escolha que vai definir o destino de cada um. O participante de 48 anos, o mais velho do grupo, decide descer. Ele ainda tem forças para se mover encosta abaixo. Começa a descida pela crista do cume, cruza o Football Field, o Passo Denali, o Autobahn, os mesmos trechos que o grupo percorreu na subida, só que agora ele vai sozinho. O caminho até o acampamento alto tem um desnível de mais de 900 metros para baixo. Ele consegue. Em estado grave, com queimaduras de frio e hipotermia, mas vivo. O Serviço de Parques Nacionais o evacua de helicóptero do acampamento alto. Nessa altitude, o helicóptero ainda consegue operar, mas subir 700 metros a mais até o Football Field, com o vento aumentando, está fora de questão. Ele é levado a um hospital em Anchorage, mas os outros 2, o Zulkifli bin Yusuf, de 36 anos, e o parceiro de 47, não conseguem descer. Estão exaustos demais, hipotérmicos demais. O trio se dividiu, 1 embaixo, 2 em cima. Yusuf e seu parceiro permanecem no Football Field. Fazem a única coisa possível nessa situação sem equipamento. Cavam uma caverna de neve. Às pressas, com as mãos e pioletes, na neve dura compactada pelo vento. A caverna não é um acampamento, nem um abrigo no sentido usual. É uma toca na neve que protege do vento direto, mas não do frio. A temperatura lá dentro pode ser apenas alguns graus acima da de fora.
Eles não têm nada além das roupas que vestiam para atacar o cume e um comunicador via satélite com a bateria acabando. Os dois homens se enfiam naquela toca de neve a quase 6.000 metros de altitude e esperam que venham buscá-los. Mas ninguém vem buscá-los naquele dia, nem no seguinte, 29 de maio, quarta-feira. As partes altas de Denali estão cobertas de nuvens, o vento não para. A quase 6.000 metros, as condições são inadequadas para voo. O helicóptero não consegue operar com segurança nesse vento e nessa altitude. A equipe terrestre de Rangers também não se move. Subir do acampamento alto até o football field com visibilidade ruim e tempestade é arriscado demais. A operação de resgate está bloqueada pelo tempo. Lá embaixo, na base da geleira Kahiltina e em Talkeetna, os Rangers aguardam uma janela. Lá em cima, na caverna de neve, dois homens esperam o helicóptero. Nessa altitude, sem comida e sem água, o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzi-lo. A desidratação chega em questão de horas. Comer neve sem fogareiro só acelera a hipotermia. A consciência turva, os movimentos ficam lentos. Por volta das 10 da noite do dia 29 de maio, o comunicador em Reach envia 5 mensagens curtas seguidas. Elas confirmam as coordenadas e pedem socorro. As mensagens são fragmentadas. A bateria do aparelho está em 1%. São os últimos sinais. Depois disso, o InReach silencia e a comunicação entre os alpinistas presos e os socorristas se corta por completo. A barreira do idioma complica ainda mais a situação. Os Rangers têm dificuldade para interpretar as mensagens curtas dos alpinistas malaios. É justamente nesse dia, 29 de maio, segundo o relato do parceiro sobrevivente, que Zulkifli bin Yusuf para de dar sinais de vida. Ele tinha 36 anos. Passou mais de um dia e meio numa caverna de neve, sem comida, sem água, sem equipamento quente, numa altitude em que o corpo perde calor e forças rapidamente. O Serviço de Parques Nacionais depois apontará que a causa da morte foi hipotermia e mal de altitude. O parceiro de 47 anos fica sozinho, numa toca de neve apertada, ao lado do corpo do companheiro, sem comunicação, sem comida, sem nenhuma certeza de que o socorro virá. O socorro vem, mas não de imediato e não da forma que seria necessária. 30 de maio, quinta-feira, terceiro dia de espera. As nuvens e o vento continuam castigando as encostas altas de Denali, o helicóptero de alta altitude do parque, e os Rangers permanecem em espera. Para os socorristas, a situação é angustiante. Sabem que alguém ainda está vivo no football field, mas não conseguem chegar lá. Em terra, a Guarda Nacional e guias de montanha independentes foram acionados para a operação. Todos esperam uma abertura no tempo. O dia inteiro passa. Ao anoitecer, o vento continua forte, mas as nuvens se abrem um pouco. Por volta das 10h30 da noite, o piloto do helicóptero de alta altitude decide aproveitar a janela estreita. Ele sobe até o football field. Voar nessa altitude já é por si só no limite das capacidades da máquina. O ar é rarefeito. A sustentação das pás diminui. Qualquer rajada de vento pode ser crítica. O piloto lança um fardo com equipamento de sobrevivência perto da caverna de neve. Roupas quentes, comida, tudo que pode ajudar a aguentar mais algum tempo. Na luz do holofote do helicóptero, o piloto vê uma pessoa saindo da caverna e acenando. Uma pessoa, não duas. É o primeiro sinal para os socorristas de que a situação dentro da caverna é pior do que esperavam. Mas realizar uma evacuação completa agora é impossível. Para uma operação de short haul, em que a cesta de resgate desce por um cabo do helicóptero pairando, é preciso vento estável e boa visibilidade. Não há nenhum dos dois. O piloto é obrigado a ir embora. O alpinista de 47 anos fica mais uma noite no platô, a quarta seguida a quase 6.000 metros de altitude, mas agora tem o equipamento do fardo e a certeza de que foi visto. Essa certeza talvez tenha salvado a vida dele. 31 de maio, sexta-feira, quarto dia desde o acionamento do SOS. Por volta das 6 da manhã, o helicóptero de alta altitude do parque faz um voo de reconhecimento sobre o football field. O vento finalmente enfraqueceu. A visibilidade é suficiente. O piloto informa. As condições permitem a evacuação. Por volta das 7 da manhã, o helicóptero retorna ao platô. Preso a um cabo sob a fuselagem, vem a cesta de resgate para a operação de short haul. Um Ranger desce até a caverna de neve. O alpinista de 47 anos sai.
É colocado na cesta e içado até o helicóptero. A aeronave faz a volta e começa a descer em direção ao acampamento base Kahiltna. O desnível é de quase 4.000 metros para baixo. No acampamento base, o sobrevivente é transferido para outra aeronave e levado ao aeroporto de Talkeetna. De lá, o serviço aeromédico LifeMed o transporta ao hospital de Anchorage. Médicos e socorristas observam que o alpinista de 47 anos está em condição surpreendentemente boa. Caminha sozinho depois de 4 noites numa caverna de neve, a quase 6.000 metros. Parece quase inacreditável, mas as notícias que ele traz confirmam os piores temores. Seu parceiro, Zulkifli bin Yusuf, parou de dar sinais de vida cerca de 2 dias antes, ainda no dia 29 de maio. Durante esses 2 dias, o alpinista de 47 anos ficou sozinho naquela toca de neve apertada, esperando um resgate que poderia nunca ter chegado. A operação de salvamento, que o Serviço de Parques Nacionais classificará como excepcionalmente complexa e difícil, durou ao todo 78 horas, do primeiro sinal de SOS até o momento em que o último participante vivo foi retirado da montanha. Na noite do dia 31 de maio, o helicóptero volta ao football field para buscar o corpo de Zulkifli bin Yusuf. Ele tinha 36 anos. O Serviço de Parques Nacionais anuncia oficialmente a causa da morte: hipotermia e mal de altitude após vários dias com equipamento mínimo numa caverna de neve no platô Football Field. Os 2 parceiros sobreviventes, de 47 e 48 anos, estão no hospital de Anchorage com queimaduras de frio e lesões causadas pelo frio extremo. Vão sobreviver, mas as consequências daqueles dias na montanha vão acompanhá-los por muito tempo. A morte de Yusuf é a terceira no Parque Denali, na temporada de 2024. Antes dele, naquela mesma temporada, mais 2 morreram, no Monte Johnson e no Contraforte Oeste. 3 mortes em uma temporada é uma estatística pesada mesmo para Denali. A história da cordada Malaya evidencia vários fatores que se repetem uma e outra vez nas tragédias em grandes montanhas. O ataque prolongado demais, 19 horas em vez das 13 a 14 normais. A decisão de não dar meia volta quando ficou claro que o cronograma estava comprometido. A tática padrão de subir leve, em que todo o equipamento de sobrevivência fica embaixo e qualquer atraso lá em cima se torna mortalmente perigoso. E o tempo, que pode bloquear uma operação de resgate por dias, justamente quando cada hora conta. Em Denali, onde o frio é mais severo que na maioria dos 8.000 do Himalaia, onde o vento nas partes altas regularmente ultrapassa 100 km por hora, e os helicópteros operam no limite de suas capacidades em altitude, o preço de qualquer erro ou atraso não se mede em minutos, mas em vidas. Abril de 2022. Matthias Rimmel, um guia de montanha austríaco de 35 anos, parte para o Denali como o primeiro da temporada. Ele está completamente sozinho na parte superior da montanha, solo, estilo alpino, 5 dias para subir e descer. A última ligação para um amigo alpinista foi feita a 5.486 metros de altitude, cansado, mas bem. Depois disso, silêncio. Seu pai morreu nas montanhas quando Matthias tinha 13 anos. Ele escolheu o mesmo caminho. A travessia no Denali Pass já havia cobrado 12 vidas. Matthias se tornou o 13º. Petneu am Arlberg é uma vila minúscula no Tirol austríaco, espremida entre as encostas do Arlberg. Aqui, tudo gira em torno das montanhas. No inverno, pistas de esqui e corredores com risco de avalanche. No verão, rochas, geleiras e trilhas que levam aos passes. Para a maioria dos moradores, as montanhas são trabalho e habitat. Para a família Rimmel, são algo mais. 4 gerações seguidas de homens dessa família se tornaram guias de montanha. Não por acaso, mas por uma escolha que se transmite de pai para filho, junto com a corda e a picareta de gelo. O pai de Matthias era Christoph Rimmel, guia profissional de montanha, um homem para quem o terreno alpino era espaço de trabalho. Christoph conduzia grupos por rochas e geleiras, conhecia cada passo da região. Matthias cresceu nesse ambiente desde os primeiros anos de vida. As montanhas para ele não eram exotismo nem hobby, eram o cotidiano, tão habitual quanto a escola ou o café da manhã. Por volta do ano 2000, Christoph Rimmel morre em uma avalanche no Kitzsteinhorn.
Matias tinha aproximadamente 13 anos naquele momento. Os detalhes da tragédia permaneceram no círculo familiar, mas o fato em si mudou tudo. O menino perde o pai exatamente como se perdem pessoas nas montanhas. De repente, sem aviso, sem possibilidade de mudar nada. Uma avalanche não deixa tempo para despedidas. Para muitos, uma perda dessa seria motivo para se afastar das montanhas o máximo possível. Matias toma a decisão oposta. Ele decide se tornar guia de montanha, como o pai, como o avô, como o bisavô antes deles. Não apesar da morte de Christoph, mas talvez justamente por causa dela. O caminho para as montanhas se torna ao mesmo tempo uma homenagem à memória e um desafio pessoal. A mesma rota que levou o pai agora conduz o filho adiante. A decisão está tomada, mas o caminho até a profissão de guia de montanha na Áustria é um dos mais rigorosos do mundo. Matias ingressa em um programa de formação de 2 anos que certifica guias de montanha e esqui. O programa abrange todas as disciplinas alpinas sem exceção: escalada em rocha, escalada em gelo, deslocamento na neve, descidas de esqui e esqui touring, navegação e operações de resgate. Não são cursos de fim de semana. É uma verificação sistemática de resistência, física, técnica e psicológica. Os candidatos são eliminados a cada etapa. Quem fica passa por treinamentos em geleiras, paredes de rocha e nas condições invernais da alta montanha. Um dos exercícios de formação é a simulação de resgate de avalanche em uma geleira. Para Matias, isso não é apenas um treinamento. Quando ele desenterra a vítima simulada debaixo da neve, nos Alpes de Stubai, o passado volta. A avalanche no Kitzsteinhorn, o pai que não foi possível salvar. A mesma neve, o mesmo mecanismo, a mesma sensação de impotência diante da natureza. Mas Matias dá conta. Ele toma a decisão certa, age com precisão e conclui o exercício. O exame final se torna o ápice de 2 anos de preparação. Matias percorre uma das mais longas travessias de crista nos Alpes, uma rota de muitas horas por cristas rochosas afiadas, com chegada ao cume do Mont Blanc. É uma prova séria até para alpinistas experientes, e para um formando é o passaporte para a profissão. Matias passa no exame e recebe o certificado estatal de guia de montanha e esqui da Áustria. Agora, ele não é apenas um alpinista, é um profissional a quem se confiam as vidas de outras pessoas nas montanhas. Com o certificado em mãos, Matias lança seu próprio serviço de guia. Ele o batiza de Aquaroxe, água e rochas. Matias não se limita aos Alpes de casa. Conduz clientes por rotas em diferentes continentes, de picos europeus de 4.000 metros a cadeias de montanhas distantes. Sua especialidade é o terreno misto, onde rocha se transforma em gelo e vice-versa. Paralelamente ao trabalho comercial, Matias integra o serviço de resgate de montanha do Arlberg. Isso não é uma linha formal na biografia. Os socorristas dessa região atendem chamados reais em zonas de avalanche, geleiras e rotas rochosas. Para alguém que perdeu o pai em uma avalanche, o trabalho de resgate carrega um significado especial. Em 2020, a emissora austríaca Servus TV lança um documentário em 2 partes da série Bergwelten. O tema é o caminho até a profissão de guia de montanha. A câmera acompanha 2 candidatos, e um deles é Matias Rimmel. Os telespectadores veem seu treinamento, o exercício de avalanche em que ele confronta o passado, e o exame final com a chegada ao cume do Mont Blanc. O filme estreia em novembro de 2020 e fixa o retrato de um homem que transformou um trauma familiar em vocação profissional. Nesse momento, Matias tem 33 anos e já está amadurecendo um grande projeto pessoal que vai muito além dos Alpes. Esse projeto são as 7 cumes. A ideia é simples de enunciar e colossal de executar. Alcançar o ponto mais alto de cada um dos 7 continentes. Everest na Ásia, Aconcagua na América do Sul, Denali na América do Norte, Kilimanjaro na África, Elbrus na Europa, Maciço Vinson na Antártica, Pirâmide de Carstens na Oceania. Centenas de alpinistas completaram esse circuito ao longo dos anos. Matias quer fazer tudo em uma única temporada. No início de 2022, ele começa. O primeiro cume é o Kilimanjaro, 5.895 metros, o ponto mais alto da África. A ascensão transcorre com sucesso. O Kilimanjaro
não é a montanha tecnicamente mais difícil da lista, mas estabelece o ritmo do projeto. Matias confirma para si mesmo que o plano funciona e parte para a próxima etapa. O segundo objetivo é o Denali, 6.190 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto da América do Norte. A montanha fica no Alasca, a apenas 300 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Em altitude absoluta, o Denali fica atrás de muitos gigantes do Himalaia, mas em severidade de condições está entre os cumes mais perigosos do planeta. Frio ártico, ventos de furacão, clima que muda rápido e ar rarefeito na altitude tornam cada ascensão um desafio sério. Matias planeja ir sozinho, em estilo alpino, sem equipe de apoio, sem depósitos intermediários, toda a carga sobre si. O plano: 5 dias para subir e descer. Para efeito de comparação, grupos comerciais comuns levam de 2 a 3 semanas no Denali. Para aguentar esse ritmo, Matias escolhe o comecinho da temporada, final de abril, quando praticamente não há ninguém na montanha. Isso lhe dá liberdade de movimento, mas também significa que, em caso de qualquer problema acima de 5.000 metros, o socorro não poderá chegar. 27 de abril de 2022. Matias Rimmel deixa o acampamento base de Kahiltna, a 2.195 metros de altitude. Mochila leve, telefone satelital, equipamento mínimo. Ele é o primeiro da temporada a subir além do acampamento base. Nenhuma outra expedição está na parte superior da montanha. A rota é a West Buttress, o caminho clássico para o cume, por onde sobem mais de 90% de todos os escaladores. No verão, formam-se filas aqui. Patrulhas de rangers operam, acampamentos intermediários estão montados, mas no fim de abril, a rota está vazia. Todas as outras equipes que chegaram para o início da temporada estão abaixo da marca de 4.267 metros. A primeira patrulha de Rangers do Parque Nacional também ainda não subiu até essa altitude. Isso significa que acima de 4.000 metros em toda a montanha, há exatamente uma pessoa, Matias Rimmel. Ele avança geleira acima, passando por acampamentos intermediários que ainda estão vazios. As condições na parte superior da montanha, nessa época do ano, são extremas mesmo para os padrões do Denali. As temperaturas diurnas ficam entre 31 e 34 graus negativos. A sensação térmica com o vento chega a 52 graus negativos. Nessa altitude, o ar contém aproximadamente metade do oxigênio do nível do mar. E com o frio ártico, cada respiração queima as vias aéreas. O Denali, no fim de abril, não é simplesmente uma montanha alta. É um deserto de gelo, onde o ser humano fica a sós com o frio, o vento e o ar rarefeito. E o socorro mais próximo está a vários dias de caminhada abaixo. 30 de abril, por volta das 2 da tarde, o telefone satelital de Matias transmite um sinal. Do outro lado da linha está seu amigo Andy Huetten. Matias liga de uma altitude de aproximadamente 5.486 metros, da rota West Buttress. Ele está logo abaixo do Denali Pass, o passo a 5.547 metros que dá acesso à crista do cume. É o terceiro dia de sua ascensão. Ele está dentro do cronograma. Matias informa que está cansado, mas não em situação de emergência. Um relatório normal. Cansaço nessa altitude é esperado, especialmente depois de 3 dias de subida contínua, com carga pela neve e gelo. Huetten vinha recebendo ligações periódicas de Matias ao longo de toda a escalada, e todas as vezes a situação era a mesma. Matias progredindo para cima, sentindo-se bem, no controle. Depois dessa ligação, vem o silêncio. 1º de maio, nenhum sinal, nenhuma mensagem. 2 de maio, o mesmo. Huetten espera, sabendo que na altitude a comunicação pode ser instável e que Matias certamente está economizando a bateria do telefone satelital. Mas até o dia 3 de maio, o silêncio já se arrasta por 4 dias e a preocupação pesa mais. Na terça-feira, 3 de maio, Huetten entra em contato com os Rangers do Parque Nacional Denali e relata que seu amigo, um alpinista solo na parte superior da montanha, não se comunica desde sábado. Os Rangers registram a informação e iniciam a verificação. O tempo de resposta é limitado. Na altitude, não há ninguém que possa confirmar ou descartar o pior. A primeira coisa que os Rangers fazem é checar os acampamentos mais baixos.
Na marca de 4.267 metros, encontram a barraca de Rimmel. Ela está no lugar, mas não há sinais de que alguém tenha estado ali nos últimos dias. O equipamento está intocado, sem vestígios de retorno. A conclusão é inequívoca. Matias subiu mais alto e não voltou ao acampamento intermediário. Considerando que o último contato foi a 5.486 metros, a busca deve se concentrar em algum ponto entre o Denali Pass e o cume. O parque aciona a busca aérea. O helicóptero de alta altitude do Parque Nacional decola sobre a geleira e começa a varrer as encostas superiores, mas o clima trabalha contra os socorristas. Uma camada densa de nuvens cobre a parte de cima da montanha, impedindo que o helicóptero suba além de 5.243 metros. É justamente ali, atrás das nuvens, que fica a zona onde Matias foi visto pela última vez. Desde 30 de abril, caíram cerca de 12 centímetros de neve fresca na parte superior da montanha. Se ele está caído na encosta, a neve pode ter coberto parcialmente o corpo. A busca terrestre nessa altitude é impossível. A primeira patrulha de Rangers da temporada ainda não está aclimatada e fisicamente não consegue operar acima de 5.000 metros. Não há mais ninguém na parte superior da montanha. O helicóptero continua os sobrevoos a cada janela de bom tempo, mas dia após dia o resultado é o mesmo. Nuvens, neve, vento, encosta vazia. As temperaturas na altitude continuam extremas. As chances de Matias estar vivo depois de 4, 5, 6 dias sem comunicação, nessas condições, tendem a 0. 6 de maio, sexta-feira de manhã, o tempo finalmente dá uma chance. A nebulosidade se abre o suficiente para que o helicóptero de alta altitude do parque suba além do teto habitual. Os observadores a bordo vasculham as encostas na região do Denali Pass e avistam o corpo. Matias Rimmel está caído na zona de queda abaixo do passo, numa encosta íngreme entre as marcas de 5.547 e 5.243 metros. Esse trecho, a travessia entre o Denali Pass e o platô de altitude, é considerado um dos pontos mais perigosos de toda a rota West Buttress, uma faixa estreita de encosta gelada, exposta aos ventos de todos os lados, com uma inclinação acentuada para baixo. Um escorregão aqui significa um deslizamento descontrolado pelo gelo duro, impossível de deter sem autodetenção com picareta. Se o alpinista perde o equilíbrio, tem segundos para frear. Para um escalador solo, sem corda e sem parceiro, a margem de erro é 0. Até o momento em que o corpo foi encontrado, 12 pessoas já haviam morrido nessa mesma travessia ao longo de toda a história da rota. Matias se tornou o 13º. A maioria dessas quedas aconteceu na descida, quando a fadiga de altitude, a falta de oxigênio e o congelamento retardam os reflexos e comprometem a coordenação. Se Matias chegou ao cume e escorregou na volta, ou se caiu ainda na subida, é impossível determinar. A causa exata da queda permanece desconhecida. Se foi gelo sob os pés, uma rajada de vento, uma perda momentânea de equilíbrio ou esgotamento de altitude, não há resposta. A montanha guarda essa informação para si. Retirar o corpo imediatamente após a localização é impossível. Subir um grupo despreparado até o Denali Pass em condições de frio extremo criaria risco de novas perdas. O parque decide esperar. Passam-se quase 2 semanas. Em 17 de maio, os Rangers conduzem a operação de evacuação. O corpo de Matias é retirado da encosta gelada com o auxílio de um helicóptero e um cabo longo. Operações assim são procedimento padrão, porém perigosas. O piloto precisa manter a aeronave imóvel sobre uma encosta íngreme com vento forte enquanto a carga é fixada lá embaixo. A operação é concluída com sucesso. Matias Rimmel tinha 35 anos. Seu amigo Andy Huetten, o primeiro a dar o alarme, declara aos jornalistas que o ocorrido foi um acidente. O Denali vive pelas suas próprias regras, diz Huetten. Ele não procura culpados. Nossos pais eram alpinistas, explica. Nós crescemos assim. Nós amamos fazer isso. Huetten descreve Matias como uma pessoa maravilhosa, um parceiro confiável e um alpinista excelente. Ele ressalta que os Rangers do Parque Nacional fizeram tudo ao seu alcance em condições que não permitiam fazer mais. O projeto
7 cumes em uma temporada, se interrompe na segunda montanha. O Kilimanjaro foi o único cume que Matias conseguiu completar. Os 5 continentes restantes jamais o viram em seus pontos mais altos. A travessia no Denali Pass, entre 5.243 e 5.547 metros, continua sendo um dos trechos mais perigosos da rota clássica West Buttress. Nem experiência, nem certificação, nem preparo para resgates garantem segurança num lugar onde o erro se mede em segundos e não existe segunda chance. A 4ª geração da dinastia Rimmel foi tomada de volta pelas montanhas, assim como a 3ª. Pai e filho morreram de formas diferentes, em montanhas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas pela mesma razão. As montanhas não fazem concessões a quem as conhece melhor do que ninguém. Às vezes, justamente aqueles que se sentem em casa nas montanhas pagam por essa sensação o preço mais alto. Denali, junho de 2017. O cirurgião eslovaco Martin Takacs acabara de conquistar o ponto mais alto da América do Norte, a 6ª montanha do seu projeto 7 Cumes. Na descida, de noite, no glaciar Kahiltna, uma ponte de neve se rompe sob seus pés, 18 metros em queda livre. Um corredor de gelo com 25 centímetros de largura. 16 horas preso numa armadilha, da qual é impossível sair sozinho. Essa é a história de como uma única decisão, não amarrar a corda, transforma um triunfo numa luta pela sobrevivência. 5 de junho de 2017, 11h30 da noite, o glaciar Kahiltna emite um estalo surdo. A ponte de neve por onde alguém acabara de passar se rompe, e o alpinista eslovaco de 38 anos desaparece pés primeiro na escuridão. A queda dura segundos, 18 metros de um corredor de gelo que vai se estreitando a cada metro de profundidade. Na superfície, a fenda tem cerca de 1 metro de largura. Lá embaixo, onde o corpo finalmente fica preso entre as paredes, a distância entre elas é de 25 centímetros, menos que a largura dos ombros de uma pessoa. A força do impacto o crava no gelo tão firmemente que não consegue mexer braços nem pernas sequer 1 milímetro. O capacete foi arrancado durante a queda e ficou em algum ponto mais acima na fenda. As luvas também. Os bastões de trekking desapareceram, presos entre as paredes do corredor. A única coisa que Martin Takacs consegue mover são os dedos das mãos. Todo o resto do corpo está preso em garras de gelo que não soltam nenhuma parte. A altitude é de 2.377 metros acima do nível do mar. A temperatura dentro da fenda glacial está bem abaixo de zero. Acima da cabeça não há céu. Apenas um poço estreito de gelo, onde uma faixa tênue de luz cinzenta ártica vai ficando cada vez mais fraca. Martin Takacs é cirurgião traumatologista na cidade eslovaca de Trnava. Ele opera pessoas depois de acidentes e quedas. Conhece melhor do que a maioria o que acontece com o corpo humano em hipotermia, em compressão prolongada, em perda de sangue. Sabe quanto tempo uma pessoa tem nessas condições? Sabe que, sem ajuda externa, as chances de sair dessa armadilha são zero. Poucos dias atrás, ele estava no topo do Denali. A 6ª das 7 cumes do seu projeto havia sido conquistada. A descida parecia uma formalidade. Agora, entre ele e a vida, restam 18 metros de gelo azulado e o tempo que escorre a cada batida de um coração cada vez mais lento. O caminho de Martin Takacs até essa armadilha de gelo começa a milhares de quilômetros do Alasca, em Trnava, uma cidade histórica no oeste da Eslováquia. O pai o leva às montanhas ainda na infância. Os Tatras, modestos pelos padrões do Himalaia, mas íngremes, com cristas afiadas e clima imprevisível, se tornam sua primeira escola. O menino se acostuma ao esforço físico, ao frio, à sensação de espaço vazio sob os pés. As montanhas entram na sua vida como uma constante que não desaparece nem depois que ele escolhe a profissão. Takacs se torna cirurgião traumatologista. A sala de operações e a rota de montanha exigem um conjunto parecido de qualidades: precisão, sangue frio, capacidade de tomar decisões sob pressão de tempo. Paralelamente, continua escalando, aumentando a dificuldade e a altitude de forma gradual. Em determinado momento, as escaladas aleatórias se organizam num sistema. Takacs estabelece uma meta perseguida por milhares de alpinistas no mundo inteiro,
o programa Sete Cumes. São as montanhas mais altas de cada um dos 7 continentes. O Everest, na Ásia, o Aconcagua, na América do Sul, o Denali, na América do Norte, o Kilimanjaro, na África, o Elbrus, na Europa, o Maciço Vinson, na Antártida, e a Pirâmide de Carstens, na Oceania. Para um alpinista profissional, o programa é difícil. Para um cirurgião com carga de trabalho integral, é um desafio no limite do possível. No outono de 2016, Takate sobe o Kilimanjaro pela rota Lemmocho, 5.895 metros, o ponto mais alto da África. É a 5ª cume do seu projeto. Cada escalada bem-sucedida reforça a confiança. O programa é viável, o objetivo está cada vez mais perto. O próximo alvo é o Denali, o ponto mais alto da América do Norte. 6.190 metros, na Cordilheira do Alasca, com clima ártico, glaciares imensos e um labirinto de fendas escondidas sob pontes de neve. Uma montanha onde dezenas de resgates acontecem a cada ano e onde pessoas morrem com regularidade. O Denali recebe os alpinistas não pelo cume, mas pelo glaciar. A rota West Buttress, o caminho mais popular para o topo, começa no glaciar Kahiltna, a 2.200 metros de altitude. O avião deixa o grupo diretamente sobre o gelo, e a primeira coisa que se vê é uma planície branca infinita, recortada por fendas. Algumas estão abertas e visíveis a dezenas de metros. Outras estão escondidas sob finas pontes de neve, que parecem firmes até se romperem sob o peso de uma pessoa com mochila. O Kahiltna é um dos trechos mais perigosos de toda a rota. A cada temporada há desabamentos aqui. A rota clássica se estende por 22 quilômetros e ganha quase 4.000 metros de desnível. Os acampamentos ficam nas altitudes de 2.300, 2.900, 3.300, 4.300 e 5.200 metros. Em cada etapa, há regras próprias. Na parte baixa, a maior ameaça são fendas e avalanches. Mais alto, vento, frio e mal de altitude. O Denali está situado a 63 graus de latitude norte, mais perto do polo do que qualquer outro pico de 6.000 metros no planeta. O clima ártico faz com que a altitude efetiva da montanha seja consideravelmente maior do que os números indicam. A pressão atmosférica no cume do Denali equivale à pressão em torno de 7.000 metros no Himalaia. O organismo sofre mais, o oxigênio é mais escasso, as queimaduras pelo frio acontecem mais rápido. Todo ano, cerca de 1.000 tentativas de escalada são registradas no Denali. Aproximadamente metade chega ao cume. Cerca de 100 pessoas sofrem queimaduras pelo frio ou mal de altitude. Aproximadamente 1 dúzia de operações de resgate por temporada. A estatística de mortes fica em 1 a 2 pessoas por ano, às vezes mais. A temporada de 2017 traz um perigo adicional. Uma primavera quente derrete a cobertura de neve antes do normal, e as fendas no glaciar ficam expostas. Pontes de neve que em maio suportavam o peso de uma pessoa, em junho se transformam em passarelas frágeis, prontas para desabar a qualquer momento. É nessas condições que Martin Takate chega no final de maio de 2017. Um avião com esquis o deixa no acampamento base do Kahiltna, o ponto de partida de todas as escaladas pela rota West Buttress. Os primeiros dias são dedicados à aclimatação. O glaciar ao redor do acampamento base parece enganosamente calmo, uma superfície branca e plana, com corredores seguros marcados por bandeirinhas. Ao lado, zonas sinalizadas como perigosas. As fendas ali podem ser invisíveis até o último passo. Takate começa a subida. A primeira etapa vai do acampamento base, a 2.200 metros, até o acampamento a 2.377. Depois, mais acima, cada novo acampamento exige várias idas e vindas para transportar equipamento e suprimentos. Essa é a tática padrão no Denali. Subidas em vai-vem que servem simultaneamente como aclimatação. Com o ganho de altitude, tudo muda. A temperatura cai, o vento aumenta, o ar fica mais rarefeito. A 4.300 metros fica o acampamento de altitude principal. Dali, as equipes partem para o ataque ao cume. Takate faz a aclimatação conforme o planejado. Sobe ao acampamento superior a 5.200 metros e parte para o ataque final.
Takashi alcança o cume do Denali, o ponto mais alto da América do Norte. A sexta montanha do programa Sete Cumes está conquistada. O panorama da Cordilheira do Alasca se abre em todas as direções. Glaciares infinitos, picos afiados, nuvens lá embaixo. O momento pelo qual valeram meses de preparação, a travessia do oceano, dias em altitude. Uma foto no cume, um breve descanso. Agora, a descida. O caminho de volta por todos os acampamentos, pelas cascatas de gelo e campos de neve, descendo até o glaciar Kahiltna. No Denali, assim como na maioria das montanhas altas, é justamente a descida que cobra mais vidas. O corpo está exausto, os reflexos mais lentos, a atenção dispersa. Surge a sensação ilusória de que o mais difícil já ficou para trás e que o restante do caminho é mera formalidade. Essa sensação é mais perigosa do que qualquer fenda. Takashi desce pelos acampamentos superiores sem maiores problemas. O cume foi alcançado, a rota é conhecida, o tempo permite avançar. Na noite de 5 de junho, ele se encontra no trecho inferior da rota, no glaciar Kahiltna, a cerca de 2.377 metros de altitude. É exatamente o trecho onde as fendas são mais numerosas e imprevisíveis. A prática padrão no Denali determina que se ande pelo glaciar encordoado, 2 ou 3 pessoas conectadas por uma corda a uma distância de 10 a 15 metros umas das outras. Se uma cai numa fenda, as outras a seguram com o peso dos próprios corpos e depois a puxam para fora. Essa é a regra básica de segurança em glaciares, ensinada nos primeiros cursos de alpinismo. Takashi caminha sem encordoamento. Não está amarrado a nenhum parceiro por uma corda. Nos pés, raquetes de neve, que distribuem o peso por uma área maior e reduzem o risco de romper uma ponte de neve. É uma medida sensata, mas não substitui a corda. Muitos alpinistas experientes tomam essa decisão: andar sem corda pela velocidade e liberdade de manobra. Numa rota conhecida, com boa visibilidade, com uma trilha batida sob os pés, parece justificável. Ao lado da trilha há marcadores de zonas perigosas, bandeirinhas indicando fendas conhecidas. Takashi avança pelo corredor sinalizado. Por volta das 11h30 da noite, no Alasca, em junho, a claridade quase 24 horas. Ele dá mais um passo. A ponte de neve sob seu pé cede, estala e desmorona. O corpo desaparece para baixo. As raquetes de neve, que deveriam distribuir o peso, agora trabalham contra ele. As armações largas se prendem nas paredes da fenda e travam as pernas no fundo. Instantes depois, Martin Takashi está a 18 metros de profundidade, preso num corredor de gelo mais estreito do que o corpo humano. A corda que poderia tê-lo segurado não existe. Não há ninguém para segurá-lo. A fenda em que Takashi cai não é vertical. Ela se curva em arco e o corpo desliza por esse corredor encurvado, batendo nas paredes a cada curva. A fenda de gelo começa com cerca de 1 metro de largura na superfície e vai se estreitando a cada metro de profundidade. Lá embaixo, na marca dos 18 metros, a distância entre as paredes é de 25 a 30 centímetros. O Ranger Chris Erickson, que mais tarde descerá nessa fenda, vai chamá-la de caixão de gelo. A força da queda crava o corpo de Takashi e seu equipamento nas paredes de gelo tão firmemente que se tornam uma coisa só. A mão direita está prensada contra o tronco. Em poucas horas, perderá toda a sensibilidade. As pernas afundam ainda mais, puxadas pelas armações pesadas das raquetes de neve. O corpo está contorcido numa posição antinatural. Girar, endireitar-se, sequer virar a cabeça é impossível. Costelas estão fraturadas pelo impacto, embora Takashi só vá descobrir isso no hospital. As mãos nuas tocam o gelo, cuja temperatura está bem abaixo de 0, acima da cabeça, 18 metros de poço gelado, onde uma penumbra ártica bruxuleia fracamente. Takashi está consciente. Sente cada centímetro de pressão sobre o corpo. Dá para respirar. Há espaço para o tórax, embora mínimo. A mochila, prensada contra as costas, cria pressão adicional. O corpo inteiro está imobilizado pelas paredes de gelo, como se tivesse sido moldado em gesso. Takashi entende. Ele não vai sair dali sozinho, sob nenhuma circunstância. Nenhum movimento, nenhum esforço é capaz de deslocar o corpo sequer 1 centímetro para cima. O gelo segura mais firme do que qualquer corrente.
A questão agora é apenas uma. Alguém lá em cima sabe que ele está aqui e vão chegar até ele antes que o frio roube o último calor do seu corpo. O frio começa seu trabalho imediatamente. Sem luvas, sem capacete, com os membros prensados contra as paredes de gelo, Takashi perde calor a cada minuto. Ele conhece o quadro clínico da hipotermia melhor do que qualquer outra pessoa nessa fenda. Sabe que quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus, começam os tremores, a fala fica confusa, os reflexos desaceleram. A 32 graus, os tremores param, os músculos endurecem, a consciência se turva. Abaixo de 30, o coração pode parar. Takashi toma a única decisão que lhe resta. Não lutar fisicamente contra a armadilha, mas lutar mentalmente contra o próprio corpo. Controlar a respiração, não permitir o pânico, desacelerar os batimentos cardíacos o máximo possível. Cada descarga de adrenalina acelera a perda de calor, e ele sabe disso. Mais tarde, no hospital, Takashi dirá: "O que mais me salvou foi a decisão de ficar calmo, simplesmente pensar no que poderia acontecer e não entrar em pânico." As horas se arrastam em imobilidade absoluta. A mão direita, prensada contra o corpo, vai perdendo a sensibilidade. Primeiro os dedos, depois o pulso, depois o antebraço. As costelas fraturadas se manifestam a cada inspiração, uma dor aguda que atravessa o peito. Takashi conversa consigo mesmo, não em voz alta. Não tem forças para isso, mentalmente. Diz para si mesmo: se eu não sair daqui, aceito isso. Fiz o que amava e não tenho do que me envergonhar. E se eu sobreviver, serei a pessoa mais feliz do mundo e vou recomeçar a vida do zero. Essa fórmula, aceitar o pior e ter esperança no melhor, se torna sua âncora na escuridão gelada. Ele a repete de novo e de novo, sem deixar o cérebro escorregar para o pânico ou o desespero. Os minutos se acumulam em horas, e as horas se esticam até o infinito. O corpo continua esfriando. A consciência flutua. Vozes lá em cima aparecem e desaparecem. Na superfície do glaciar, já estão procurando por ele. A queda de Takashi não passa despercebida. No momento do desabamento, há um grupo da empresa Mountain Trip por perto no glaciar, uma das principais operadoras de guias no Denali. O dono da empresa, Bill Allen, e 2 guias assistentes, Carl Welter e Erin Lane, veem ou ouvem o desmoronamento da ponte de neve. Allen é uma das pessoas mais experientes nessa montanha. Tem mais de 30 expedições ao Denali nas costas e escaladas em todos os 7 cumes mais altos dos continentes. Ele avalia a situação instantaneamente. Há alguém lá embaixo, vivo, consciente. Os 3 guias se aproximam da borda da fenda, montam a segurança e tentam alcançar Takashi. A primeira descida na fenda revela a dimensão do problema. Na superfície, a abertura tem cerca de 1 metro. Mais abaixo, ela se estreita tanto que é impossível girar os ombros. Takashi está preso a 18 metros de profundidade numa posição que não deixa espaço para manobra. Seu equipamento está cravado no gelo junto com o corpo. As tentativas de puxá-lo à força não levam a nada. O corpo não se move 1 milímetro sequer. O gelo segura como concreto. Allen toma a decisão. Para esse resgate, são necessários recursos que eles não têm. São necessários os Rangers do Serviço Nacional de Parques, equipamento especial e, provavelmente, ferramentas mecânicas para alargar o corredor de gelo. Por volta da 1h30 da manhã, os guias entram em contato pelo rádio e transmitem a mensagem aos Rangers do Denali. A pessoa está viva, consciente, presa a 18 metros de profundidade numa fenda. Os métodos padrão de extração, sistema de pólias, elevação por cordas, não funcionam porque é impossível mover o corpo. É necessária uma operação de resgate completa com equipamento técnico. Enquanto os guias aguardam reforço, mantêm contato verbal com Takashi, descem peças extras de agasalho. Tudo o que conseguem enfiar pela abertura estreita. O tempo começa a trabalhar contra o acidentado. A cada hora, a hipotermia se agrava e as chances de uma extração bem-sucedida diminuem rapidamente. Às 4 da manhã, um helicóptero decola de Talkeetna, uma cidadezinha ao pé do Denali, onde fica a base dos Rangers. A bordo estão 2 dos mais experientes socorristas de montanha do Serviço Nacional de Parques, Chris Erickson e Frank Preston. O helicóptero os deixa bem ao lado da fenda e volta para buscar reforço. Em voos de vai-vem,
mais 3 socorristas são transportados, um ranger e 2 voluntários com experiência médica e alpinística. Erickson é o primeiro a descer na fenda, pendurado numa corda. O que ele vê lá embaixo faz com que duvide da viabilidade da tarefa. O corredor de gelo é tão estreito que é impossível virar a cabeça, impossível abrir os cotovelos, impossível usar uma ferramenta com amplitude total. Erickson dirá mais tarde: nenhum de nós jamais havia enfrentado uma situação assim. Os socorristas organizam um rodízio. Uma pessoa desce na fenda e lasca o gelo com uma picareta ou uma pequena ferramenta manual. Depois de 20 a 30 minutos, é içada de volta e outra desce. Paralelamente, tentam tudo o que está disponível: água quente para derreter o gelo, maçarico, lascamento por pedaços. O trabalho avança de forma insuportavelmente lenta. Cada lasca representa milímetros. Depois de 8 a 10 horas de trabalho ininterrupto, tudo o que conseguem é alcançar o corpo de Takahashi e tocá-lo. Os socorristas prendem uma faixa pelas alças da mochila. Isso dá ao acidentado um mínimo de espaço extra para respirar. No total, mais de 20 pessoas participam da operação: guias, rangers, voluntários e alpinistas de grupos vizinhos que ajudam com a logística na superfície. O glaciar se transforma num posto de comando improvisado, onde as pessoas se revezam à beira da fenda, passam ferramentas, preparam bebidas quentes e cordas para o içamento. O Ranger Preston descreve as condições dentro da fenda numa única frase: esse lugar não é para quem tem medo de espaços confinados. Cada pessoa que desce arrisca ficar presa ela mesma na garganta estreita de gelo. Os socorristas trabalham no limite das capacidades físicas e psicológicas, sabendo que o homem lá embaixo está morrendo lentamente de frio. Na 10ª hora de trabalho, os socorristas conseguem liberar uma das mãos de Takahashi e prender um arnês ao redor do corpo dele. É o primeiro progresso real em toda a operação. Tentam puxá-lo para cima. O corpo não se move. As pernas e as raquetes de neve continuam muradas na parede de gelo, mais fundo no corredor. A fenda nesse ponto é ainda mais estreita, e cada centímetro precisa ser arrancado do gelo à mão. Alargar a fissura de 15 para 30 centímetros é uma tarefa que leva horas. Takahashi, a essa altura, quase não responde às perguntas. Ele sussurra uma só palavra: raquetes, raquetes, e silencia. Os socorristas que trabalham lá embaixo ouvem o silêncio e começam a temer o pior. Talvez ele já tenha perdido a consciência. Talvez o frio o tenha levado. Eles continuam trabalhando. Na segunda metade do dia, o tempo melhora e o helicóptero faz mais um voo. Desta vez, traz uma equipe de revezamento e, o mais importante, uma ferramenta emprestada do Corpo de Bombeiros Voluntários de Talkeetna, um cinzel pneumático. É uma ferramenta de impacto compacta, movida a ar comprimido, capaz de lascar gelo dezenas de vezes mais rápido do que uma picareta manual. Com a chegada do cinzel, o ritmo da operação muda. Pedaços de gelo começam a voar das paredes do corredor. O espaço ao redor do corpo se alarga centímetro a centímetro. Os socorristas trabalham com extrema cautela. Um movimento impreciso no espaço confinado de gelo pode ferir o acidentado ou o próprio socorrista. Aos poucos, conseguem alcançar as pernas. As raquetes de neve, que travaram os membros no fundo da fenda, precisam ser cortadas e removidas em partes. Quando a última fixação é liberada, o corpo finalmente cede. O ranger Erickson, posicionado na borda da fenda, sente a tensão da corda mudar. Pela primeira vez em toda a operação, o corpo se desloca para cima. Mais tarde, Erickson dirá: naquele momento, foi como um milagre. Ele realmente estava livre. Algumas horas antes, aquilo parecia impossível. Takahashi está livre, e começam a içá-lo lentamente pela fenda de gelo, centímetro a centímetro, em direção à luz. O içamento para fora da fenda é uma operação à parte. O corpo de Takahashi trava várias vezes em trechos estreitos do corredor, e os socorristas precisam voltar a lascar gelo, alargando a passagem. 45 minutos são gastos apenas para passar pelas partes mais apertadas. Finalmente, às 15h30 do dia 6 de junho de 2017, após quase 16 horas de cativeiro gelado, Martin Takahashi é trazido à superfície do glaciar. O quadro que os socorristas encontram é grave. A temperatura do corpo dele está em torno de 26 graus Celsius,
Isso é profundamente dentro da zona de hipotermia severa. Nessa temperatura corporal, o coração funciona à beira da parada. Os órgãos começam a falhar. A consciência praticamente inexiste. Takach não consegue falar de forma coerente. Mal reage às vozes. Entre os socorristas na superfície estão 2 paramédicos da Colômbia Britânica, Stephen Peters, de Squamish, e Bryce Lenko, de Vancouver. Eles foram trazidos de helicóptero, especificamente para prestar os primeiros socorros médicos. Os paramédicos iniciam imediatamente o protocolo de aquecimento, removem as roupas molhadas, envolvem o corpo em cobertores térmicos, monitoram a respiração e o pulso. Fraturas nas costelas, insuficiência renal, perda total de sensibilidade na mão direita. A extensão completa dos danos só ficará clara no hospital. Takach é colocado no helicóptero do Serviço Nacional de Parques. O voo até o Fairbanks Memorial Hospital leva pouco mais de 1 hora. Na UTI, ele é ligado a um aparelho de diálise. Os rins não dão conta das consequências do resfriamento prolongado e da compressão. Terapia intensiva, soro intravenoso, monitoramento constante. Os médicos não fazem prognósticos nas primeiras 24 horas. O organismo de Takach está no limite além do qual a recuperação já não é possível. 16 horas com temperatura corporal de 26 graus, fraturas, insuficiência renal, compressão prolongada dos membros. Cada um desses fatores isoladamente pode ser fatal. Juntos, criam um quadro no qual a sobrevivência parece uma anomalia estatística. A questão é, de qual lado dessa fronteira vai ficar o cirurgião eslovaco, que, apenas 2 dias antes, estava no topo de um continente? Takach sobrevive. Seu organismo, forjado por anos de trabalho como cirurgião e escaladas em grandes altitudes, dá conta das consequências de 16 horas de cativeiro gelado. Depois de alguns dias na UTI do Fairbanks Memorial Hospital, seu estado se estabiliza, os rins recuperam a função, a diálise é suspensa. A temperatura corporal volta ao normal. A sensibilidade da mão direita retorna aos poucos. As costelas vão se consolidar sozinhas. As fraturas não exigem intervenção cirúrgica. Takach recobra a consciência no quarto do hospital, e a primeira coisa que percebe é que está vivo. Ele não esperava acordar. Lá na fenda, a 18 metros de profundidade, admitia que aquele poderia ser o fim. Preparou-se para ele, aceitou-o. Agora a realidade se mostra outra. Do hospital, ele escreve uma carta de agradecimento aos Rangers e socorristas que o tiraram da armadilha de gelo. Diz que eles o devolveram a este planeta. Acrescenta que ultrapassou 100% do seu limite e sobreviveu. Poucos dias depois, Takach recebe alta. Planeja voltar à Eslováquia num voo comercial regular, acompanhado de uma escolta médica enviada pela sua seguradora. Para Bill Allen, Carl Welter e Erin Lane, os 3 guias da Mountain Trip, que primeiro encontraram Takach na fenda e dispararam a cadeia de resgate, a história ganha um desdobramento 5 anos depois. Em 2022, a secretária do Interior dos Estados Unidos, Deb Haaland, pessoalmente lhes entrega o prêmio por coragem civil, o Citizens Award for Bravery. A cerimônia acontece em Washington, na 76ª edição anual da premiação do departamento. Allen diz na cerimônia: esse prêmio é o reconhecimento daquilo que guias profissionais de montanha fazem todos os dias, ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos nas montanhas com segurança. O caso de Takach foi a segunda queda em fenda sem corda na temporada de 2017, no Denali. Cada incidente como esse é um lembrete. O glaciar não faz exceções para experientes ou inexperientes. A história de Martin Takach não é sobre o erro de uma pessoa, é uma história sobre o preço das decisões que são tomadas nas montanhas todos os dias. Andar sem corda por um glaciar é uma escolha consciente feita por milhares de alpinistas a cada temporada. Pela velocidade, pela autonomia, pela sensação de liberdade que o movimento solitário por um campo de gelo infinito proporciona. A maioria percorre esse caminho sem consequências. As pontes de neve aguentam, a trilha está batida, as bandeirinhas estão no lugar. A estatística está do lado de quem arrisca. Até que um passo se revela o último antes do abismo. O glaciar Kahiltna muda a configuração das suas fendas a cada ano. O que era seguro na temporada passada se torna armadilha nesta.
Uma ponte de neve que aguentou um grupo de 5 pessoas em maio se rompe sob uma só em junho. Primavera quente, degelo precoce, deslocamento de placas de gelo. Fatores impossíveis de prever com exatidão, estando à beira de um campo branco. Takahashi sobreviveu graças a uma confluência de circunstâncias que não pode ser reproduzida. Perto dele estavam alguns dos melhores guias do Denali. Os Rangers chegaram em 2 horas e meia. O cinzel pneumático foi entregue a tempo. Sua própria profissão de cirurgião lhe deu o conhecimento que o ajudou a controlar o corpo em condições nas quais a maioria das pessoas teria perdido a consciência de pânico nos primeiros minutos. Tire qualquer um desses elementos, e o final seria outro. As montanhas não dão garantias a quem as escala. Não distinguem experientes de novatos, corajosos de cautelosos. Simplesmente existem, indiferentes, imensas, belas. E a pessoa, a cada vez, toma a decisão. Ir ou não ir, arriscar ou recuar, amarrar a corda ou seguir sem ela. Martin Takahashi fez sua escolha, pagou por ela com 16 horas numa armadilha de gelo. E recebeu uma segunda chance. Essas chances, o glaciar não dá a todo mundo. Junho de 2012, Denali, 3.600 metros. 5 alpinistas japoneses da província de Miyagi descem durante a noite pelo Motorcycle Hill, o trecho mais perigoso em termos de avalanches na rota West Buttress. Tempestade, rajadas de vento acima de 100 km por hora, visibilidade zero. Um ano depois do terremoto e do tsunami que devastaram sua região, eles viajaram ao Alasca para conquistar o pico mais alto da América do Norte. A avalanche que os espera na encosta será a primeira na história dessa rota a cobrar vidas. 4 dos 5 vão desaparecer numa fenda do glaciar, para sempre. E o único sobrevivente vai passar mais de um dia inteiro sozinho, sem jamais pedir ajuda. No dia 11 de março de 2011, o chão no nordeste do Japão treme com uma força nunca antes registrada na história do país. Um terremoto de magnitude 9.0 atinge a região de Tohoku e, em questão de minutos, uma parede de água de até 40 metros desaba sobre a costa. A província de Miyagi recebe o golpe mais brutal. Cerca de 10.800 pessoas são declaradas mortas ou desaparecidas. 83 mil casas viram escombros. As cidades de Sendai, Wakuya, Furukawa, o distrito de Kamigun, bairros inteiros são varridos pela onda, a infraestrutura destruída, pessoas perdem tudo o que construíram ao longo de décadas. A região mergulha num longo e doloroso processo de reconstrução que se estende por anos. Centenas de milhares vivem em abrigos temporários, fábricas paradas, escolas fechadas, marcas da destruição por toda parte. Mas mesmo nessas condições, a vida busca um ponto de apoio. Entre os moradores desses lugares, existe um pequeno grupo de pessoas unidas por uma paixão em comum. Eles fazem parte da Federação de Alpinismo dos Trabalhadores de Miyagi, um clube de amantes da montanha que reúne gente comum, funcionários, engenheiros, aposentados. As federações de alpinismo de trabalhadores existem no Japão desde os anos 60 e tornam as montanhas acessíveis para quem está longe do esporte profissional. 5 membros desse clube tomam uma decisão incomum. Um ano após a catástrofe que destruiu sua região, eles se inscrevem para escalar o Denali, o pico mais alto da América do Norte, 6.190 metros, o gigante ártico do Alasca. Eles têm entre 50 e 69 anos. Todos são caminhantes experientes nas montanhas japonesas, mas o Denali é outra escala, outro clima e outros riscos. O que exatamente os move, se é a vontade de provar a si mesmos que a vida continua ou um sonho antigo que finalmente decidem realizar, ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que no verão de 2012 eles embarcam rumo ao Alasca. O Alasca os recebe com uma paisagem severa, diferente de qualquer coisa no Japão. O Denali se ergue no coração da cordilheira do Alasca, uma massa gigantesca coberta de gelo que os povos nativos Athabascan chamam de o Grande. Não é apenas uma montanha alta. O Denali está mais perto do Círculo Polar Ártico do que qualquer outro pico de 6.000 metros do planeta, e isso torna as condições nele mais duras do que em muitos cumes do Himalaia.
Aqui, a temperatura em altitude cai para menos 40 graus e além. Tempestades chegam em questão de horas, transformando um dia claro numa névoa branca impenetrável. A pressão atmosférica no cume equivale a de 7.000 metros no Himalaia por causa do efeito da alta latitude. A rota que os alpinistas japoneses escolhem se chama West Buttress, o Contraforte Oeste. É o caminho mais popular até o cume, usado por mais de 90% de todos os escaladores. Começa numa pista de pouso no meio do glaciar Kahiltna, a 2.200 metros de altitude, onde os alpinistas são levados em pequenos aviões monomotor. Depois, é um longo caminho montanha acima, passando por glaciares, encostas íngremes e passagens varridas pelo vento. Os acampamentos intermediários ficam a 2.400, 2.900, 3.300 e 54.330 metros. Entre os trechos mais críticos da rota está o Motorcycle Hill, uma encosta a cerca de 3.600 metros, com inclinação de 35 graus. Esse trecho é conhecido pelo risco de avalanches e por fendas ocultas, disfarçadas sob finas pontes de neve. Os Rangers do Parque Nacional do Denali alertam cada grupo sobre ele no briefing obrigatório. Até 2012, mais de 130 pessoas morreram na montanha, 61% delas na descida. A rota West Buttress parece acessível no papel, mas as estatísticas dizem o contrário. Menos da metade dos alpinistas registrados chegam ao cume numa temporada típica. O Denali não perdoa erros de quem subestima sua escala. É exatamente nessa montanha que, no início de junho de 2012, os 5 alpinistas de Miyagi se encontram. Um pequeno avião os deixa no glaciar Kahiltna e eles começam a subida. O mais velho do grupo é Hitoshi Ogi, 69 anos, de Sendai. Ao lado dele, Yoshiaki Kato, 64 anos, da pequena cidade de Wakuya. Tamao Suzuki, 63 anos, também de Sendai. Michiko Suzuki, 56 anos, de Furukawa, uma homônima sem parentesco. Suzuki no Japão é como Silva no Brasil. E a mais jovem do grupo, Masako Suda, 50 anos, do distrito de Kamigun. 2 mulheres e 3 homens, uma formação não muito comum para uma expedição ao Denali, onde predominam homens jovens de grupos comerciais com guias profissionais. O quinteto japonês vai sem guia, totalmente por conta própria. Eles mesmos traçam o percurso, tomam as decisões sobre ritmo de marcha, paradas e janelas de bom tempo. A responsabilidade por cada passo é exclusivamente deles. No dia 5 de junho, eles cruzam a passagem Kahiltna e encontram outros alpinistas na rota. Um deles, depois, descreverá o líder do grupo japonês como um homem de cabelos longos grisalhos, presos para trás, barba e uma ferida visível no lábio. O grupo avança devagar, cada um carregando uma mochila pesada e puxando um trenó de plástico cheio de provisões, combustível e equipamento. Essa é a tática padrão no Denali. Parte da carga nas costas, parte arrastada. A dupla transferência dobra o tempo, mas permite levar suprimentos suficientes para uma longa expedição autônoma. Os 5 japoneses passam pelos acampamentos intermediários a 2.400 e 2.900 metros, atravessam os imensos campos de neve do glaciar e ganham altitude aos poucos. Ao redor, silêncio branco, o sol refletido cegando os olhos e o ar ficando mais rarefeito a cada centena de metros. À frente, o Motorcycle Hill e o caminho para os acampamentos superiores, onde começa a altitude de verdade. O grupo supera o Motorcycle Hill na subida sem problemas. Passa por uma série de encostas suaves conhecidas como Squirrel Hill e chega ao glaciar aberto que os alpinistas chamam de Polo Field. Aqui, o vento sopra quase o tempo todo, e das paredes do Contraforte Oeste, às vezes descem pedras e pequenas avalanches. Depois, vem a passagem pelo Windy Corner, um dos pontos mais varridos pelo vento em toda a rota, onde as rajadas batem no rosto com tanta força que é preciso caminhar curvado. Após o Windy Corner, o caminho leva a um amplo platô a 4.330 metros. Este é o acampamento 4, a principal base de apoio da rota West Buttress. Daqui, parte o caminho para os acampamentos superiores e o cume, mas o grupo japonês não irá além desse ponto. O grupo japonês chega ao platô e monta as barracas entre dezenas de outras expedições.
O espaço é apertado. O acampamento 4 é o ponto mais povoado da rota, o lugar onde todos esperam sua vez para o cume. O grupo inicia a aclimatação padrão. Nos dias 7, 8 e 9 de junho, eles levam o equipamento até a altitude de 5.180 metros e voltam para pernoitar no acampamento 4. Essa é a tática clássica de subiu, desceu, subiu de novo, que permite ao corpo se adaptar ao ar rarefeito. O grupo trabalha de forma coordenada e metódica. Acima de 4.000 metros, cada movimento exige mais esforço, a respiração acelera, o sono fica superficial. Mas os 5 japoneses estão acostumados ao trabalho paciente e não têm pressa. Pela frente, a espera por uma janela de bom tempo para o ataque ao cume. Na temporada de 2012, 1.223 alpinistas se registraram no Denali. Menos da metade chegará ao topo. Os 5 japoneses da devastada Miyagi ainda estão entre aqueles que esperam por sua chance, mas a janela de bom tempo simplesmente não abre. No dia 10 de junho, uma nevasca começa sobre o Denali e rapidamente se transforma numa verdadeira tempestade. A visibilidade cai para poucos metros, as barracas ficam soterradas e o grupo é obrigado a desenterrá-las constantemente. No dia 11 de junho, a neve não para. O vento aumenta e qualquer movimento para cima está fora de questão. Os 5 ficam nas barracas a 4.300 metros, esperando. Essa neve não é apenas um incômodo. A cada hora, uma camada fresca e solta se deposita sobre a crosta velha e compacta, formando o que se chama de placa, uma estrutura em que a camada de cima repousa sobre a de baixo como um livro sobre uma mesa lisa. Basta um empurrão e a camada superior desliza inteira. Os mais perigosos são os declives entre 30 e 45 graus, exatamente a inclinação do Motorcycle Hill, abaixo do acampamento. Mas o grupo, preso lá em cima, não vê o que acontece nas encostas abaixo. Eles só veem as paredes da barraca, ouvem o rugido do vento e contam os dias. Cada dia de espera consome provisões, combustível para os fogareiros e forças físicas. Em altitude, o corpo não se recupera como no nível do mar. Os músculos enfraquecem, o apetite cai, o raciocínio fica mais lento. Para um grupo mais velho sem guia, essa pressão se sente com mais intensidade. Não há um líder de expedição comercial para tomar decisões por eles. Não há contato com um operador embaixo que pudesse sugerir a melhor tática. Tudo depende da avaliação que eles mesmos fazem da situação. No dia 12 de junho, o tempo melhora um pouco. A neve fica mais leve. As rajadas de vento diminuem um pouco. Mas a previsão para os próximos dias é desanimadora. Um novo ciclone se aproxima da cordilheira do Alasca. O grupo se vê diante de uma escolha: continuar esperando, correndo o risco de ficar sem suprimentos, ou começar a descer agora mesmo, enquanto tem forças e uma brecha no mau tempo. A decisão está tomada: descer. A saída fica marcada para a noite do dia 12 de junho. Na noite do dia 12 de junho, os 5 alpinistas desmontam as barracas, arrumam as mochilas e saem do acampamento 4. Pela frente, a descida pela mesma rota que percorreram na subida alguns dias antes. Mas agora, as condições são completamente diferentes. A escolha de descer à noite não é loucura, é cálculo. De noite, quando a temperatura cai, as pontes de neve sobre as fendas congelam e ficam mais resistentes. O glaciar, que amolece durante o dia com o sol, endurece à noite e aguenta o peso. Para um grupo que caminha sobre um glaciar coberto com fendas invisíveis, isso é fundamental. Mas há o outro lado. 2 dias de nevasca intensa carregaram as encostas com neve fresca e solta, aquela mesma que forma a placa de avalanche. O grupo se amarra numa única corda, a medida padrão de segurança num glaciar coberto, onde a qualquer momento alguém pode cair numa fenda invisível. Se um cair, os outros seguram. Assim funciona a cordada num trecho plano, mas numa encosta íngreme, a mesma corda pode virar contra eles. Se uma avalanche arrasta um, ele puxa todos os outros junto. Eles começam a descer na escuridão que se adensa, mas a noite do dia 12 para o dia 13 de junho não é como esperavam. A tempestade cai sobre a montanha de repente e com força renovada. As rajadas de vento chegam a 113 km por hora, no nível do acampamento 4. Nas encostas abaixo, o vento carrega a neve na horizontal, batendo nos rostos e reduzindo a visibilidade a zero.
São as condições da chamada névoa branca, quando o céu se funde com o chão e a pessoa não consegue distinguir a superfície do vazio. Os 5 descem praticamente às cegas, guiando-se pela sensação sob os pés e pela tensão da corda entre eles. Cada passo é no escuro, por tato. Sob os grampos, ora gelo duro, ora neve fofa que cede. A temperatura despenca e a tempestade não dá sinais de enfraquecer. Nessas condições, parar no meio da encosta e montar uma barraca é praticamente impossível. O vento rasgaria o tecido em minutos. A única opção é continuar descendo. Pela frente, o Motorcycle Hill, o trecho mais íngreme e mais perigoso em termos de avalanches no caminho para os acampamentos inferiores. Por volta das 2 da manhã do dia 13 de junho, o grupo chega ao Motorcycle Hill. Altitude de aproximadamente 3.600 metros. A encosta mergulha acentuadamente para baixo. Sob os pés, aquela placa instável de neve fresca acumulada durante 2 dias. Os 5 descem encordada por essa encosta quando a massa de neve começa a se mover. A avalanche se solta sem aviso, sem som, sem estalo. Apenas a aceleração repentina de tudo que está sob os pés. Uma placa de neve com cerca de 60 metros de largura e 240 de comprimento desliza sobre a crosta antiga como uma folha enorme. A espessura da placa é de cerca de 1 metro. Isso é suficiente para derrubar as pessoas e arrastá-las encosta abaixo em velocidade crescente. A massa de neve carrega tudo o que encontra pelo caminho. A cordada de 5 pessoas voa ladeira abaixo junto com a avalanche, sem nenhuma possibilidade de frear ou cravar o piolete. Na base da encosta, uma fenda profunda no glaciar, uma daquelas sobre as quais os Rangers alertam em cada briefing. A avalanche joga os 5 dentro dessa fenda. A profundidade da fissura é de cerca de 30 metros. Pessoas e neve caem na escuridão da fenda gelada, preenchendo-a com destroços. Este é o primeiro caso em toda a história da rota West Buttress em que uma avalanche causa mortes de alpinistas. Décadas de escaladas por essa via, e nenhuma vítima de avalanche até aquela noite. No dia 13 de junho de 2012, o Denali quebra essa estatística. E não só ali. Naquela mesma noite, múltiplas avalanches descem por toda a montanha. Outros grupos também são atingidos, mas sobrevivem. A queda na fenda dura segundos, mas nesses segundos, tudo se decide. A corda que liga os 5 se rompe no impacto. Como exatamente isso acontece, permanece desconhecido até hoje. Talvez a corda tenha sido cortada pela borda afiada da parede de gelo. Talvez tenha se prendido no grampo de uma bota e se rompido com o tranco. Talvez a carga da queda simultânea de 5 pessoas simplesmente tenha excedido o limite de resistência. O resultado é um só. A cordada se separa. 4 deles, Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki e Tamao Suzuki, afundam nas profundezas da fenda. Caem 30 metros ou mais, e por cima deles desaba a massa de neve e destroços de gelo trazidos pela avalanche. O 5º membro do grupo, Hitoshi Oji, o mais velho, com 69 anos, cai até uma profundidade de cerca de 18 metros e para. O que exatamente o detém, se um ressalto na parede de gelo, uma barreira de neve compactada ou um emaranhado de destroços, ninguém sabe. O homem de 69 anos volta a si na escuridão absoluta da fissura glacial. Ao redor, paredes de gelo azulado que se estreitam para baixo como as paredes de um poço. Embaixo, silêncio. Seus 4 companheiros estão em algum lugar lá embaixo, sob metros de neve comprimida, e não respondem. A única lesão de Rudy é um braço machucado. Todo o resto do corpo está inteiro, e ele começa a subir, metro a metro, apoiando-se nas paredes da fenda, usando os grampos e o braço bom. Oji escala para cima, 18 metros por um poço vertical de gelo, sozinho, sem segurança. Na escuridão total. Quanto tempo isso leva, minutos ou horas, ele não diz. Mas em algum momento sua mão agarra a borda da fenda e ele se puxa para a superfície do glaciar. Lá fora, tempestade, noite, temperatura abaixo de 0 e vento rasgando as roupas. Ele está de pé na beira da fenda que engoliu seus 4 companheiros, completamente sozinho, num imenso glaciar deserto no meio do Alasca. Oji toma a única decisão que lhe resta.
Resgatar os 4 de uma fenda de 30 metros sozinho é impossível. Não há corda comprida o suficiente, nem forças, nem meios técnicos. Ele não sabe se estão vivos lá embaixo, sob a massa de neve e gelo, mas sabe que se ficar ali, na beira da fenda em plena tempestade, vai morrer. A única chance é descer até o acampamento base no glaciar Kahiltna e chamar socorro. Até o acampamento são mais de 1.400 metros de desnível, descendo pelo glaciar, que esconde dezenas de fendas sob finas pontes de neve. Normalmente esse trecho se faz em cordada, com um protegendo o outro. Hoje vai sozinho, com o braço machucado, aos 69 anos, através da tempestade. Quanto tempo leva para sair da fenda? Quanto tempo ele passa na superfície em meio à tempestade antes de começar a descer? É desconhecido. A própria descida pelo glaciar se estende por longas horas, um percurso exaustivo por neve e gelo, onde cada passo pode terminar num mergulho em mais uma fenda. Sem cordada, uma pessoa num glaciar coberto está indefesa. Se uma ponte de neve ceder, ninguém vai deter a queda. Oji caminha sabendo disso e continua caminhando. Oji passa pelos acampamentos intermediários, onde estão barracas de outras expedições. Ele cruza com alpinistas na rota, mas, e este é um dos detalhes mais estranhos de toda a história, ele não conta a ninguém o que aconteceu, a nenhuma pessoa, sequer durante toda a descida. Uma das testemunhas contará depois que Oji passou por ele sem qualquer sinal de que houvesse ocorrido um acidente. Por quê? Ninguém sabe. Choque, barreira de idioma, traços culturais, estado de esgotamento total, as razões só podem ser supostas. No dia 14 de junho, por volta das 4 da tarde, Oji finalmente chega ao acampamento base Kahiltna, a 2.200 metros, e informa os Rangers do Serviço de Parques Nacionais sobre a avalanche. Desde a catástrofe, já se passaram mais de 30 horas. Os Rangers reagem imediatamente. Naquela mesma noite, 14 de junho, um helicóptero do Serviço de Parques Nacionais decola e sobrevoa a zona da avalanche no Motorcycle Hill. O piloto e os observadores veem de cima a escala da destruição, uma larga trilha de depósitos de avalanche espalhada pela encosta e a fissura escura no glaciar. Do ar é impossível determinar se há sobreviventes lá embaixo. No dia seguinte, 15 de junho, uma equipe terrestre de 4 Rangers parte para o local da avalanche. Eles sobem pelo glaciar, contornando fendas recentes e depósitos de avalanche, e chegam à fissura, onde a avalanche jogou o grupo japonês. No dia 16 de junho, a equipe de busca é ampliada para 10 pessoas. Agora, inclui Rangers do Parque Nacional, voluntários da Patrulha de Resgate de Montanha, um condutor de cães e um cão de busca treinado. Um dos Rangers, Tucker Chenoweth, desce na fenda. Ele vai descendo por um cabo, metro a metro, no mesmo poço de gelo de onde Oji havia saído 2 dias antes. Mas Chenoweth desce mais fundo, até 30 metros. Nessa profundidade, ele encontra neve compactada e destroços de gelo preenchendo a parte inferior da fenda. Blocos de gelo pendurados ameaçam desabar a qualquer momento. Entre os destroços, Chenoweth encontra a ponta cortada de uma corda de alpinismo. Ele a compara com a descrição do equipamento do grupo de Miyagi e a corda confere. É o único vestígio físico dos 4 alpinistas. As pessoas em si não estão visíveis. Estão sepultadas em algum lugar mais abaixo, sob metros de gelo e neve compactados, numa zona inacessível sem escavações de grande escala. E escavar a 30 metros de profundidade numa fenda de gelo instável é uma ameaça direta à vida dos socorristas. As paredes podem desmoronar, blocos de gelo podem despencar de cima. Chenoweth volta para a superfície. A equipe se reúne na borda da fenda e constata: continuar as escavações é impossível. O risco para a vida dos socorristas é grande demais. Os 4 alpinistas de Miyagi permanecem nas profundezas do glaciar. No dia 17 de junho de 2012, o Serviço de Parques Nacionais anuncia oficialmente o encerramento da operação de busca. A decisão é definitiva. As buscas não serão retomadas, nem agora, nem no futuro. A fenda no Motorcycle Hill é declarada o último local de descanso dos 4 alpinistas. Yoshiaki Kato, 64 anos, da cidade de Wakuya. Masako Suda, 50 anos, do distrito de Kamigun.
Michiko Suzuki, 56 anos, de Furukawa. Tamao Suzuki, 63 anos, de Sendai. 4 pessoas comuns de uma província devastada de Miyagi, membros de um clube operário de alpinismo, que sobreviveram à maior catástrofe natural da história de seu país, viajaram ao Alasca atrás de um sonho e ficaram no corpo do glaciar para sempre. Seus corpos se juntam a dezenas de outros que o Denali engoliu ao longo de um século de escaladas. Até 2012, cerca de 44 corpos permanecem na montanha, em fendas, sob avalanches, em paredes inacessíveis. O glaciar se move lentamente, centímetro a centímetro, e algum dia, em décadas ou séculos, trará à superfície tudo o que guarda dentro de si. Mas até lá, os 4 alpinistas japoneses continuam sendo parte da montanha. A temporada de 2012 no Denali se encerra com 6 mortes, 4 do grupo de Miyagi e mais 2 alpinistas em outros incidentes, com 498 chegadas ao cume em 1.223 tentativas. A morte do grupo de Miyagi entra para a história como o primeiro caso de vítimas de avalanche na rota West Buttress. 3 perguntas ficam sem resposta. Por que o grupo partiu para a descida à noite, em plena tempestade? Como exatamente a corda se rompeu, separando o vivo dos mortos? E por que o único sobrevivente, Hitoshi Oji, de 69 anos, ficou em silêncio por mais de um dia, passando por acampamentos e pessoas capazes de ajudar? Não há respostas. Há apenas uma fenda no gelo, a 3.600 metros de altitude e o silêncio do glaciar do Alasca. 25 de maio de 2011. Denali, o ponto mais alto da América do Norte. 4 pessoas numa mesma corda descem pelo trecho conhecido como Autobahn, a travessia mais perigosa da rota West Buttress. Na corda, uma guia experiente com 3 cumes no currículo e 3 clientes que confiaram suas vidas a ela. Um mosquetão solto, uma encosta de gelo a 45 graus e 300 metros de queda que ninguém vai presenciar. Por que a cordada seguia sem segurança fixa? O que a guia percebeu? E por que a tentativa de corrigir o erro se tornou fatal? Suzanne Allen se forma na faculdade com diploma em educação musical. Diante dela, se abre uma carreira previsível e tranquila. Salas de aula, piano, corais infantis, a agenda de setembro a junho. Mas em 1999, aos 22 anos, Suzanne toma uma decisão que vai virar sua vida do avesso. Ela se muda para Seattle, no estado de Washington, uma cidade cercada por montanhas, água e floresta. Em vez de uma sala de aula, ela arruma emprego como vendedora na Hay, a maior rede americana de lojas de equipamentos para atividades ao ar livre. À primeira vista, é um trabalho temporário para se firmar na cidade nova. Na verdade, é o ponto de partida de uma vida completamente diferente. Na Hay, Allen se vê rodeada de gente para quem as montanhas são rotina. Os colegas sobem o Rainier nos fins de semana. Os clientes contam histórias de escaladas das Cascades ao Himalaia. Suzanne começa a experimentar por conta própria. Primeiro trilhas de um dia, depois coisas mais sérias. Bem rápido ela percebe a sensação de altitude, de limite físico e de responsabilidade por cada passo dá a ela algo que a música nunca conseguiu dar. Em poucos anos, Allen sai de amadora para guia profissional de montanha. Ela chama a atenção da Alpine Ascents International, uma das principais empresas de guias de Seattle, fundada em 1986 pelo alpinista Todd Burleson. A empresa se especializa em expedições de alto nível, Denali, Everest, Aconcagua. Allen passa a fazer parte dessa equipe. Uma habilidade vinda da formação musical se revela inesperadamente como sua maior vantagem profissional. Ela sabe explicar o complexo de forma simples e percebe o estado emocional do grupo. Montanhas, assim como música, exigem precisão e paciência, e Suzanne domina as duas coisas. Essa precisão e paciência logo encontram aplicação nas rotas mais sérias do noroeste do Pacífico. A primeira grande montanha de Allen como guia é o Mount Rainier, um vulcão coberto de geleiras com 4.392 metros de altitude que se ergue sobre o estado de Washington. O Rainier é considerado o principal campo de treinamento para alpinistas da região.
É ali que se aprende a andar encordada, manejar a picareta de gelo, ler o tempo e tomar decisões em condições próximas às de alta montanha. Allen leva grupos ao Rainier repetidas vezes e aperfeiçoa suas habilidades de gerir pessoas sob estresse. Paralelamente, ela aceita expedições mais distantes, conduz trekkings ao acampamento base do Everest, no Nepal. Não é uma escalada técnica, mas é trabalho sério de altitude a 5.000 metros, onde é preciso saber reconhecer o mal de altitude, controlar o ritmo e manter o grupo unido ao longo de semanas de caminhada. A cada temporada, Allen cresce, e a Alpine Ascents confia a ela rotas cada vez mais difíceis. Ela chega ao cume do Denali 3 vezes, o ponto mais alto da América do Norte, 6.190 metros, sempre como guia principal. 3 cumes bem-sucedidos no Denali significam que a pessoa sabe conduzir clientes por 2 semanas de expedição em condições árticas, tomar a decisão de dar meia volta e levar o grupo ao cume e de volta com vida. Em 7 ou 8 anos de trabalho na Alpine Ascents, Allen se torna uma das guias mais experientes e respeitadas da empresa. A direção destaca sua abordagem pedagógica. Ela não apenas conduz o grupo pela rota, mas explica cada decisão, ensina os clientes a pensar por conta própria e a entender a montanha. Em 2011, aos 34 anos, Suzanne Allen é uma profissional com reputação impecável, em quem confiam a empresa, os clientes e os colegas do meio alpinista. Denali, onde Allen já subiu 3 vezes, ocupa um lugar à parte entre as montanhas mais altas do mundo. Formalmente, é mais baixa que os 8.000 do Himalaia, apenas 6.190 metros. Mas esse número engana. Denali fica no Alasca, no paralelo 63 Norte, mais perto do Círculo Polar Ártico do que do Equador. O clima ártico faz com que as condições em suas encostas sejam comparáveis às de montanhas 2.000 metros mais altas. No inverno, a temperatura cai abaixo de menos 50 graus, e o vento nas cristas atinge velocidades de furacão, mesmo no verão. Cerca de 90% dos escaladores escolhem a rota West Buttress, a aresta oeste. É o caminho mais lógico e tecnicamente acessível até o cume, mas acessível no Denali não significa seguro. Entre o acampamento superior, a 5.240 metros, e o passo Denali, a 5.550 metros, há um trecho que os alpinistas chamam de Autobahn. É uma travessia íngreme com inclinação de 40 a 45 graus, atravessando uma encosta exposta. A neve ali costuma ser compactada pelo vento até virar gelo puro. O nome Autobahn nasceu do humor negro dos alpinistas do Alasca. Certa vez, um grupo de escaladores alemães escorregou nessa travessia e deslizou encosta abaixo como numa autoestrada. Desde então, o nome pegou. Ao longo de décadas de uso da rota, pelo menos 12 pessoas morreram exatamente na Autobahn. Para proteção nesse trecho, são instaladas estacas de neve, hastes de metal cravadas na encosta, às quais os alpinistas se prendem com mosquetões através de uma corda de segurança. Enquanto o mosquetão está na estaca, você está segurado. Se não há mosquetão, entre você e a encosta não existe nada além do equilíbrio. E é exatamente esse frágil equilíbrio que, na primavera de 2011, se encontra sob ameaça especial. A temporada no Denali começa com condições anômalas. Durante o inverno caiu pouca neve nova, e os ventos constantes compactaram o que havia até virar concreto. As rotas se transformam em calhas de gelo. Os alpinistas que chegam à montanha descrevem a superfície numa única frase: não tem onde se agarrar. Os grampos arranham a crosta sem penetrar, e a picareta, numa tentativa de autoparada, desliza sem encontrar apoio. 1.029 alpinistas se registram para a temporada, e até meados de maio, cerca de 280 deles já estão na montanha. O primeiro golpe vem no dia 12 de maio, a uma altitude de aproximadamente 5.500 metros. Morre o suíço Pete Niederer, de 33 anos. As circunstâncias de sua morte não foram totalmente esclarecidas, mas ela acontece na zona da Autobahn. 4 dias depois, em 16 de maio, o italiano Luciano Colombo, de 67 anos, escorrega entre o passo Denali e o acampamento superior e desliza pela mesma encosta de gelo. O cenário se repete com precisão assustadora. Descida após o cume,
exaustão, neve dura, impossibilidade de frear. Até o dia 25 de maio, já são 4 mortos na montanha e a temporada ainda está longe de acabar. Guias experientes comentam entre si: as condições deste ano estão piores do que o normal. O gelo não cede e o número de pessoas na rota não diminui. Alguns decidem dar meia volta com seus clientes sem chegar ao cume. Outros seguem em frente, confiando na experiência de seus guias e na ideia de que justamente o grupo deles vai conseguir passar pelo trecho sem problemas. Em retrospecto, a estatística dessa temporada é sombria. Dos cerca de 1.000 alpinistas registrados, 687 chegarão ao cume, pouco mais da metade. 36 pessoas precisarão de atendimento médico. Ao fim da temporada, o número de vítimas na Cordilheira do Alasca chegará a 9. Será o terceiro ano mais mortal da história do Denali. Mas em 25 de maio, esse número ainda não é conhecido. As expedições continuam partindo para o ataque ao cume. Entre os que partem para o ataque nesses dias está Peter Bullard, de 45 anos. Americano, criado na costa leste, Bullard se mudou para Xangai em busca de uma carreira no mundo dos negócios internacionais. A vida de expatriado numa metrópole não matou nele a sede de aventura. Ele se apaixonou por trekking de montanha e decidiu elevar o nível. Denali se tornou seu grande objetivo. Para a escalada, ele escolhe a Alpine Ascents International, uma empresa com 25 anos de experiência e centenas de expedições bem-sucedidas no currículo. Em 2011, a Alpine Ascents conduz grupos não só ao Denali e ao Rainier, mas também ao Himalaia, ao Aconcagua e aos vulcões do Equador. É uma das organizações de guias mais respeitadas do mundo. Bullard entra no grupo liderado por Suzanne Allen. Junto com ele na cordada estão mais 2 clientes, Gary Burke, de 31 anos, de Dallas, Texas, e James Moore, de 30 anos, de Camp Pendleton, Califórnia. 4 pessoas, uma guia e 3 clientes. O formato padrão de cordada para a rota West Buttress. O grupo começa da expedição no acampamento base Kahiltna, a uma altitude de cerca de 2.200 metros. A partir dali, o esquema clássico de aclimatação: subir, pernoitar, subir, dia de descanso, subir. De acampamento em acampamento, os 4 avançam até o acampamento superior, a 5.240 metros. A expedição segue conforme o planejado. Allen controla o ritmo, acompanha o estado de cada participante, decide sobre os dias de descanso. Tudo funciona como deve funcionar numa expedição comercial bem organizada. A cordada se entrosou, o ritmo foi encontrado, a condição física dos participantes permite seguir em frente. Allen conhece essa montanha. Ela já subiu 3 vezes e sabe quais trechos exigem concentração máxima. Mas fora da cordada deles, a montanha continua cobrando vítimas. Notícias sobre mortes chegam aos acampamentos superiores pelo rádio e por grupos que descem. Cada escalador que se prepara para o ataque ao cume sabe: esta temporada é mais perigosa do que o normal. A questão é se esse conhecimento é suficiente para mudar a decisão. Para a cordada de Allen, a resposta é: seguir em frente. No dia 25 de maio de 2011, os 4 saem do acampamento superior a 5.240 metros e começam a subida rumo ao cume. O tempo nesse dia está do lado dos alpinistas. Céu limpo, vento relativamente calmo. Uma daquelas janelas que no Denali podem não se repetir por semanas. O grupo atravessa a Autobahn na subida, sobe até o passo Denali a 5.550 metros e continua crista acima. A rota do passo até o cume não é tecnicamente difícil, mas cada passo acima de 5.500 metros custa um esforço perceptível. O oxigênio no ar é quase metade do que existe ao nível do mar, e o corpo gasta energia mais rápido do que consegue repor. Os 4 chegam ao cume do Denali. Para Bullard, Burke e Moore, talvez seja a escalada mais importante de suas vidas. Para Allen, é a 4ª, mas nem por isso virou rotina. Cada novo ataque ao cume exige entrega total. Depois do cume, começa a descida, a parte mais perigosa de qualquer escalada no Denali. O organismo, que trabalhou no limite por 10 a 12 horas, começa a falhar. Os músculos estão travados de ácido lático, a coordenação diminui, a atenção se dispersa.
Cada passo encosta abaixo exige um controle que a pessoa exausta tem cada vez menos. O grupo desce até o passo Denali e inicia a travessia da Autobahn em direção ao acampamento superior. São por volta das 11 da noite. No Alasca, no fim de maio, o sol quase não se põe e o céu está banhado por uma luz pálida de meia-noite. Há visibilidade, mas a exaustão após um dia inteiro acima de 6.000 metros torna cada movimento pesado e impreciso. É exatamente nesse momento, na travessia da Autobahn, que Suzanne Allen percebe o problema. Na descida, a ordem da cordada mudou. Um dos clientes ia à frente, e Allen controlava o grupo da posição de retaguarda. Na subida, essa formação funcionava, mas na descida é justamente o líder quem deve prender a corda às estacas de neve, a principal linha de proteção na Autobahn. Allen vê que isso não está acontecendo. Quem vai na frente passa pelas estacas sem se prender a elas. A cordada avança por uma encosta de gelo a 45 graus sem segurança fixa. As razões podem ser várias. Segundo uma versão, os mosquetões nas estacas haviam sido retirados por outros grupos que passaram pelo trecho mais cedo naquele mesmo dia. Um problema sistêmico conhecido da Autobahn. Segundo outra versão, a neve compactada pelo vento naquela temporada deslocou a trilha e a cordada seguia paralela à linha de estacas sem enxergá-las na luz uniforme da meia-noite. Allen é uma guia experiente, que já passou por essa rota 3 vezes. Ela entende que a situação é crítica e decide assumir a posição de líder para tomar o controle e começar a se prender às estacas. Isso significa uma reorganização em movimento. Troca de posições na cordada, numa encosta íngreme de gelo, onde qualquer passo em falso pode ser o último. 4 pessoas na mesma corda precisam se reagrupar sem parar e sem perder o equilíbrio. É exatamente nesse momento, durante a reorganização ou logo depois de Allen assumir a liderança, que alguém dos 4 perde o equilíbrio. O escorregão de um puxa pela corda todos os outros. Numa encosta de gelo a 45 graus, sem segurança fixa, a cordada não tem chance de frear. A autoparada, técnica ensinada a todo alpinista, exige que a lâmina da picareta morda a superfície. Mas no gelo duro daquela temporada, a picareta desliza como sobre vidro. 4 pessoas, amarradas na mesma corda, despencam encosta abaixo. A velocidade aumenta a cada segundo. Os corpos batem contra saliências e irregularidades do terreno, mas a corda não permite que se separem. Ela arrasta todos juntos. A queda continua por cerca de 300 metros. 1.000 pés de desnível. Essa distância equivale à altura de um prédio de 100 andares. Num trecho assim, em gelo duro, as chances de sobreviver são mínimas. Acordada para muito abaixo da trilha da Autobahn, num terraço ou depressão do relevo que absorve a inércia. Ninguém de outros grupos na rota vê o momento da queda. Ela acontece fora do campo de visão. Não há testemunhas, não há gritos que alguém pudesse ouvir lá em cima. 4 pessoas jazem na encosta no crepúsculo da meia-noite do verão alascano. 2 deles, Suzanne Allen e Peter Bullard, já não dão sinais de vida. A guia de 34 anos com 3 cumes no Denali e o cliente de 45 anos vindo de Xangai morrem na queda ou pelos ferimentos nos primeiros minutos após a parada. Gary Burke e James Moore estão vivos, mas gravemente feridos. Os 2 estão caídos numa encosta exposta a cerca de 5.000 metros de altitude, numa temperatura que, mesmo em maio, cai bem abaixo de 0 nessa elevação. Burke, apesar de uma fratura na perna e um traumatismo craniano, permanece consciente e entende o que aconteceu. Moore não reage a estímulos externos. Sua respiração é pesada e irregular. Sem ajuda de fora, os 2 sobreviventes estão condenados. A ajuda vem de cima, do acampamento superior. Um ranger do Serviço Nacional de Parques, de plantão a 5.240 metros, nota algo incomum. Bem abaixo da trilha da Autobahn, onde não deveria haver ninguém, ele distingue figuras na encosta. Depois chegam sons, gritos fracos de socorro, abafados pela distância. É Burke. Ferido, com a perna quebrada e a cabeça machucada, ele grita na noite, esperando que alguém ouça. O ranger aciona o alerta imediatamente. No acampamento superior, a 5.240 metros, estão naquele momento dezenas de alpinistas de diferentes expedições, entre eles escaladores experientes, aclimatados e prontos para agir.
14 pessoas formam um grupo de resgate e começam a descer até o local da queda. Chegar lá não é fácil. A cordada caiu 1000 pés abaixo da trilha, numa encosta íngreme de gelo, onde os próprios socorristas arriscam escorregar. Os socorristas trabalham em condições em que qualquer movimento errado pode transformá-los em vítimas. Quando o grupo alcança o local da queda, a cena é clara. Susan Allen e Peter Bullard estão mortos. Seus corpos jazem na encosta, ligados pela corda aos 2 sobreviventes. Burke está consciente, mas não consegue se mover sozinho. A fratura na perna o imobiliza. Moore continua inconsciente. Seu estado é crítico. Respiração difícil, nenhuma reação a estímulos. Os socorristas desamarram os sobreviventes dos corpos e iniciam o transporte mais difícil possível. Encosta acima, de volta ao acampamento, pela mesma encosta de gelo que acabou de tirar 2 vidas. Carregar uma pessoa ferida por uma encosta de gelo a 40 graus, a 5.000 metros de altitude, é uma tarefa que beira o impossível. Mas os 14 socorristas trabalham em sincronia, se revezando e assegurando uns aos outros. Ao mesmo tempo, pelo rádio sai o chamado para os paraquedistas de resgate do 210º, Esquadrão de Resgate da Guarda Nacional Aérea do Alasca. A noite a 5.000 metros está apenas começando, e a luta pela vida de Burke e Moore está a todo vapor. Os socorristas levam Burke e Moore até o acampamento superior, onde se inicia o atendimento de primeiros socorros. A 5.240 metros de altitude, os recursos são limitados: curativos, imobilização da fratura, estabilização da coluna, manutenção da temperatura corporal. Moore continua inconsciente, e seu estado é o que mais preocupa. Dificuldade respiratória nessa altitude pode significar edema pulmonar ou traumatismo crânioencefálico, e ambos exigem hospitalização imediata. A noite se arrasta. Os socorristas se revezam junto aos feridos, monitoram respiração e pulso, não deixam que a hipotermia se instale. Cada hora de espera reduz as chances de Moore. Burke aguenta firme. A fratura causa dor intensa, mas ele está lúcido e sabe onde se encontra. Às 4h15 da manhã do dia 26 de maio, surge sobre o acampamento um helicóptero de alta altitude AStar B-3, do Parque Nacional do Denali. É uma das poucas máquinas capazes de operar acima de 5.000 metros, onde o ar rarefeito tira do rotor principal boa parte de sua sustentação. O piloto faz 2 voos, um ferido de cada vez, porque nessa altitude o helicóptero não consegue levantar 2 ao mesmo tempo. Primeiro, evacua Moore. Seu estado é mais grave. Depois, volta para Burke. Ambos são levados ao acampamento base Kahiltna, a cerca de 2.200 metros de altitude. De lá, a ambulância aérea LifeMed transporta os feridos para hospitais em Anchorage. Burke recebe tratamento para fratura da tíbia e traumatismo craniano. Moore é diagnosticado com trauma na cabeça e complicações respiratórias, provavelmente causadas por contusão pulmonar na queda. Os 2 sobreviventes passarão semanas no hospital, entre cirurgias e reabilitação, mas continuarão vivos. 2 dos 4 membros da cordada voltarão para casa. Os outros 2 ficarão no Denali para sempre. A operação de resgate daquela noite se tornará uma das mais complexas da história do parque. 14 voluntários numa encosta de gelo, 2 voos de helicóptero no limite da altitude, 5 horas de luta pela vida a céu aberto. Quando a notícia da morte de Susan Allen chega à comunidade alpinista, o impacto é especialmente forte. Allen se torna apenas a 3ª guia de montanha na história do Denali a morrer enquanto conduzia clientes. Desde 1932, quando começaram os registros oficiais na montanha. Ela é a primeira guia a morrer nessa montanha em mais de 10 anos. Para a indústria do alpinismo comercial no Denali, é um golpe nos próprios alicerces. Os clientes pagam ao guia pela segurança, pelo conhecimento da rota, pela certeza de que ao lado deles há um profissional que sabe o que fazer em qualquer situação. Quando o próprio profissional morre, a confiança no sistema racha. A investigação conduzida pelo Serviço Nacional de Parques e pelo Clube Alpino Americano aponta a causa principal da tragédia. A cordada se movia pela Autobahn sem estar presa às estacas de neve. O relatório formula isso como escalada sem proteção adequada.
Mas, por trás dessa formulação concisa, se esconde um emaranhado de problemas sistêmicos, desde mosquetões retirados por outros grupos até o deslocamento da trilha e o gelo anômalo que transformou qualquer erro em sentença de morte. Susan Allen percebeu o problema e tentou corrigi-lo. Ela fez exatamente o que um guia deve fazer. Assumiu a responsabilidade, avançou para a posição de líder para garantir a segurança. Mas a reorganização da cordada numa encosta de gelo, em condições de exaustão extrema após horas de ataque ao cume, foi justamente o ponto em que a cadeia de circunstâncias se fechou e a situação se tornou irreversível. Um mosquetão solto, um escorregão, um segundo, e 300 metros de gelo encosta abaixo. Esse segundo ecoa por toda a indústria. Após a tragédia de 25 de maio, o Serviço Nacional de Parques e as maiores empresas de guias do Alasca reforçam o controle sobre o estado da proteção fixa na Autobahn. Surgem novos protocolos de inspeção das estacas antes de cada descida, exigências mais rígidas quanto à ordem de deslocamento das cordadas e quanto ao uso obrigatório de mosquetões nos pontos fixos. Bob Schnell, paramédico socorrista, que atuou no Denali naquela temporada, recebe o prestigioso prêmio Mislou Swanson Denali Pro Award de 2011, em parte pela participação nas operações de resgate após as quedas no Passo Denali. O prêmio leva o nome de dois médicos, John Mislou e Andrew Swanson, que morreram no próprio Denali 2 anos antes. A tragédia intensifica o debate sobre a segurança das expedições comerciais na montanha mais alta da América do Norte. O experiente guia alascano Brian O'Conneck aponta um problema fundamental. A altitude e as condições árticas fazem as encostas parecerem enganosamente suaves, enquanto a exaustão, após o ataque ao cume, tira dos alpinistas a capacidade de avaliar o perigo de forma adequada. Gordon Janow, da Alpine Ascents International, pronuncia as palavras que se tornam o obituário não oficial. Ela foi uma guia brilhante desde o primeiro dia. Estava sempre ensinando. Compartilhava tudo o que sabia sobre montanhas. Os colegas lembram de Susan Allen como alguém que veio para as montanhas de um mundo completamente diferente. O mundo da música e da pedagogia. E trouxe consigo algo que muitas vezes falta no alpinismo. A capacidade de ouvir o outro, paciência e o dom de explicar de um jeito que a pessoa entenda, não apenas o que fazer, mas por quê. A ironia dessa história é que Allen não morreu por ignorância nem por excesso de confiança. Ela morreu tentando corrigir o erro de outra pessoa, fazendo exatamente aquilo pelo qual era paga e ao qual dedicou sua vida. O trecho Autobahn, no Denali, continua cobrando vítimas mesmo depois de 2011.